É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu me sinto muito honrado de poder voltar aqui a essa amada igreja. E louvo a Deus pela vida de vocês. Eu estou com a minha esposa, Simone, que está ali atrás. A Isabela, nossa filha, já tem 15 anos. Há 4 anos atrás, quando nós estivemos aqui, ela tinha 11 anos. E a pequena, de 8, a Helena, tinha 4 anos de idade. Um pouquinho menos, talvez. Então, é um grande prazer para nós e privilégio. Tá? Obrigado por vocês estarem aqui comigo nessa noite. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Salmo de número 5. Então, quer dizer que o Wagner é o missionário aqui da igreja. É Wagner ou Fagner? Fagner. Deus abençoe grandemente sua vida, Fagner. Que o Senhor preserve os seus pés na palavra dele, que você cresça em graça e sabedoria e se torne um missionário ainda maior do que já é. Salmo de número 5, nós iremos ler esse salmo, é o salmo que iremos trabalhar nessa noite. Se você quiser se colocar em pé para a leitura, fique à vontade. Se quiser permanecer sentado também, eu não sei qual que é o costume aqui de vocês, mas gostaria que vocês ficassem bem à vontade e me perdoassem se eu fizesse alguma coisa que não é do costume de vocês em relação à liturgia do culto, tá? Salmos de número 5 diz assim, versículo de 1, nós iremos até o versículo 12. Ó Senhor, dá ouvido às minhas palavras e atende os meus gemidos. Rei meu e Deus meu, atende a voz do meu clamor, pois a ti suplico. Ó Senhor, de manhã ouves a minha voz, de manhã te apresento minha oração e fico aguardando. Porque tu não és um Deus que tem prazer na injustiça, nem o mal habita contigo. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Detesta todos os que praticam a maldade. Destrói os que proferem mentiras. O Senhor repudia o assassino e o fraudulento. Mas eu, pela grandeza de teu amor, entrarei em tua casa e em temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim, porque não há sinceridade nos lábios deles e no íntimo só pensam em destruição. A garganta deles é um túmulo aberto e com a língua criam inimizades. Ó Deus, condena-os, que eles caiam por suas próprias tramas. Expulsa-os por causa das suas muitas transgressões, pois revoltaram-se contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti e regozijam-se para sempre, porque tu és o Deus que os defende. Sim, glorie-se em ti os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo com o teu favor, tu o proteges com um escudo. Bondoso Deus, nossa gratidão a ti por esse tempo em que temos aqui para louvar e glorificar o teu nome, como nós já o fizemos, Pai. Agora te suplicamos que tua palavra seja proclamada com fidelidade. Que eu me encontre, Deus, atrás da tua cruz e que possa ser fiel à tua palavra para a edificação dos meus irmãos aqui. Ajude-os, ó Deus, a persistirem e a perseverarem na fé. Ajude-os, ó Deus, diante dessa transição pastoral. Que o teu bom nome seja louvado e glorificado sobre a igreja de Itapeva e que o Senhor, ó Pai, prepare os passos desta igreja, nesta caminhada, até a chegada de um novo pastor, Pai. Solidifique a fé desses irmãos, dê graça e alegria, Senhor, e liberdade no teu espírito, que tua palavra possa guiá-los, ó Deus, no meio do mais profundo vale que eles possam atravessar, para que o teu nome seja glorificado, Senhor, por este povo. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. O Salmo 5, ele é uma canção que nasceu diante das duras lutas de Davi. Talvez você não se identifique com alguma das lutas que Davi estava travando aqui,
nesse salmo, mas fato é que ele reconhece de forma muito cuidadosa a necessidade que cada um de nós temos diante das lutas que travamos no dia a dia. É difícil e talvez um pouco complexo tentar olhar as lutas que Davi estava passando aqui, porque talvez é algo que nós não estamos atravessando no nosso momento. Se você prestou atenção na rápida leitura que nós fizemos, mas os versículos de número 6 e 9, eles falam de homens que estão proferindo mentiras, homens que são assassinos, homens que são fraudulentos, ou seja, eles realizam tramas para prejudicar, no caso aqui, Davi. Versículo 9, ele fala que não há sinceridade nesses homens, os lábios deles são cheios de mentira, o íntimo deles estão pensando em destruição, a garganta deles é um túmulo aberto, e com a língua eles estão criando inimizades. Talvez possa não ser o seu problema esse. Na ocasião aqui do Salmo 5, Davi estava lidando com pessoas extremamente complexas, difíceis, inimigos declarados publicamente, que estava tentando derrotar e destruir o servo do Senhor. Eram homens que tinham no seu coração o objetivo de arruinar, matar, de ofender Davi. Eles tinham muitos objetivos aqui, causar muitos estragos sobre Davi. E talvez essa não seja a sua realidade. Talvez o seu problema é um outro problema. Talvez a sua dificuldade é uma outra dificuldade. Talvez o desemprego. Eu não quero fazer comparações aqui neste momento, mas pensando que eu posso estar falando aqui de homens fraudulentos, mentirosos, arrogantes, inclusive assassinos, e você preocupado com as suas contas, com o desemprego, com a enfermidade, com o desafio de educar filhos, o desafio de educá-los na palavra de Deus, o desafio de poder conduzir os seus passos diante de um mundo perverso, diante da opressão no seu trabalho, com o seu vizinho, diante de tantas realidades que nós poderíamos pensar aqui. Fato é que problemas existem, eles são reais. E talvez o nosso maior dilema aqui não seja com um homem assassino. Talvez nós não temos ninguém, e graças a Deus por isso, nós não temos ninguém no nosso encalço querendo tirar a nossa própria vida. Mas é fato que muitos de nós podemos estar sem dormir as noites, não por causa do calor, sim, ele contribui bastante para isso, não por causa das dificuldades que nós temos comum do dia a dia, mas talvez por aqueles problemas que fugiram de nossas mãos. Eu não sei, é possível. Mas eu quero que você entenda algo que esse salmo tem a nos ensinar. Um clamor por misericórdia, ele é sempre ouvido por nosso Deus. Deus é um Deus que intervém de forma miraculosa, graciosa e misericordiosa na vida do seu povo, quando este se volta para ele, buscando, clamando por seu nome, clamando por tua graça, por sua graça. Ele se estende, ele estende suas mãos, ele se revela para o seu povo por meio de sua palavra, ele se deixa ser achado por meio de sua palavra. E nós temos o Salmo 5 para nos pastorear diante dessas realidades. Este é um cântico matinal, não é um cântico noturno. Se você prestou atenção, ele começa justamente, versículo 1, 2 e 3. Pela manhã, ó Senhor, escute a minha voz. Escute o meu clamor. Talvez essa seja a realidade sua, minha, logo quando nós acordamos. Mas eu gostaria que você prestasse atenção no que está permeando esse salmo aqui. Acima do título que é da adoração por proteção, na minha Bíblia está assim, Salmo de número 5, oração por proteção. Logo abaixo, acima do versículo 1, se encontra na minha Bíblia o seguinte: ao regente do coro de flautas. Ou na sua Bíblia, se sua Bíblia for uma Bíblia um pouco mais antiga, revista atualizada, revista corrigida, vai estar escrito ao regente de Nailote, ou flautas, ao regente de flautas. Flautas era um instrumento muito antigo,
ela é um instrumento muito antigo, mas era utilizado muito pelo povo de Israel. E nailote, que era um tipo de flauta, era um instrumento que era utilizado nos momentos de pranto, de dor. O povo de Israel é um povo que gosta de festejar bastante. E eles têm muitas cerimônias. E nos momentos de aflições, eles também utilizam a música para marchar, para dar o tom da sua marcha. Seja cânticos fúnebres, seja cânticos de romerias, seja cânticos de lamentos, seja cânticos de procissão, cânticos de dor. Eles têm esses cânticos para marchar, para dar o tom da sua marcha, do seu passo dia após dia. E aqui é interessante você observar que quando nós temos aí na Bíblia ao regente do coro de flautas ou de nailote, nós temos já uma descrição que este salmo está marcando literalmente um lamento muito profundo. Talvez um tempo de dor, talvez um tempo de sofrimento, um tempo de angústia que Davi está lidando. E eu gostaria que você prestasse atenção para isso, porque este não é um salmo de alegria. Este não é um salmo de júbilo, este não é um salmo onde nós estamos observando o salmista dizendo coisas acerca do caráter de Deus e da atuação de Deus no meio do seu povo. É um salmo que está mostrando literalmente que o povo de Deus, o servo de Deus, também é afligido, também passa por momentos ruins nesta vida, também passa por sofrimento, trava lutas, e nessas lutas ele pode se machucar. Ele pode sair muitas vezes, não com uma sensação de vitória. Porém, é fato que nesse salmo, apesar de toda essa construção que Davi está fazendo aqui, ele relata algo que o povo de Deus tem: esperança. É justamente desta forma que termina o salmo. Se você olhar o versículo 11 e o versículo 12, mas alegre-se todos aqueles que confiam em ti, regozijem-se para sempre, porque o Senhor os defende. O Senhor se coloca entre eles e os seus problemas. Glorie-se em ti aqueles que amam o teu nome. Por que glorie-se em ti aqueles que amam o teu nome? Porque eles têm motivo para viver uma vida de esperança. E meus irmãos, aqui é talvez o compasso que nós precisamos estabelecer em nossas vidas. Duas observações antes de começarmos então a exposição desse salmo. A primeira: os problemas são reais e são comuns a todos os homens debaixo do céu. Debaixo do sol, todos os homens passam pelas mesmas aflições. Todos. A Bíblia nos lembra dessa verdade diversas vezes. Se você lê Eclesiastes, por exemplo, você vai ver Salomão dizendo isso diversas vezes e de diversas maneiras. E quando ele caminha para a conclusão de Eclesiastes, ele diz: uma coisa eu entendo nessa vida. Compreendi a chave da vida: temer a Deus sobre todas as coisas, porque as aflições é comum a todos os homens debaixo do sol. Todos, sem exceção de nenhum. Então o que fica é tema a Deus. Aflições são reais. Nós podemos cantar, nós podemos orar, nós podemos jejuar, nós podemos ter uma vida extremamente piedosa, uma vida regida por devocionais, leitura da palavra de Deus. Nós podemos ter uma vida onde o culto doméstico é uma realidade em nossa casa, onde os nossos filhos estão debaixo da orientação da palavra de Deus, nossa família é guiada pela fé, e ainda assim ser surpreendido por uma tragédia, por uma enfermidade, por um assaltante, por um homem impiedoso, por um homem fraudulento, por um assassino, como Davi está dizendo aqui, relatando para Deus. Então, a primeira observação que eu gostaria de fazer antes de começar a expor esse salmo é que o sofrimento ele é real, principalmente para o povo de Deus. O povo de Deus sofre, o povo de Deus é afligido. Jesus garantiu essa realidade
para o povo de Deus: no mundo vocês terão aflições. Segunda observação que eu gostaria de fazer nesse salmo, antes de começar a exposição: apesar da aflição ser uma realidade para o povo de Deus, a proteção e a intervenção divina também o é. Deus não abandona, Deus não permite que nenhum de seus filhos deixem de ter o socorro necessário que precisam ter. E por socorro necessário, eu gostaria que você entendesse intervenção divina. E a intervenção divina, ela pode acontecer de forma real aos nossos olhos, humanamente falando. Talvez na proteção de um acidente, na proteção de algo que é concreto. Essa tragédia que aconteceu recentemente aqui no estado de vocês, em Brumadinho. Ontem, assistindo o Jornal Nacional, então a repórter ela diz: ele foi salvo por causa da habilidade, da sua calma, da habilidade que ele teve de ficar calmo diante do problema que teve. Nós sabemos que não foi a habilidade da calma. Sim, a calma pode contribuir muito para os momentos extremos, mas nós sabemos que foi uma intervenção divina. Foi a mão de Deus na vida daquele rapaz. Mas e dos demais? Isso não significa, quando nós falamos intervenção divina, nós não estamos afirmando que as intervenções de Deus, elas ocorrem sempre no âmbito humano, senão nós nunca morreríamos, senão nós nunca teríamos enfermidade, senão nós nunca, obviamente nós ainda iremos morrer. As pessoas jamais morreriam se Deus sempre intervisse na vida das pessoas, dos crentes. Não, Deus permite muitas vezes que a vida seja ceifada, mas a intervenção divina é a graça protetora que Ele concede para que seus servos saibam que nós estamos em suas mãos. E Paulo nos lembra dessa verdade em Romanos 8, quando ele diz: nem morte nem vida poderá nos separar daquele a qual nós depositamos a nossa fé. No cântico de Romanos 8, quando ele exalta a soberania de Deus, ele diz fome, ele diz nudez, ele diz anjos, ele diz principados, ele diz potestades, ele diz inclusive morte. Nenhuma dessas coisas pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu estou bem certo dessa realidade, é o que ele diz. Então os sofrimentos são reais, eles acontecerão, mas a intervenção divina também. E o fato de uma pessoa permanecer com câncer, o fato de uma pessoa permanecer enferma, o fato de uma pessoa ter sua vida ceifada sendo serva de Deus, não significa que o mal triunfou sobre a vida dela. Não significa isso. Há intervenção divina até mesmo na morte. Isso é algo que nós precisamos entender. O Salmo nos ensina, então, essa realidade. Vamos olhar o que ele diz, versículos de 1 a 3. Senhor, dá ouvido às minhas palavras e atende os meus gemidos. Rei meu e Deus meu, atende a voz do meu clamor, pois a ti suplico. Ó Senhor, de manhã ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico aguardando. Davi implora veementemente que o Senhor escute a sua voz. Não parece ser um pedido muito interessante para essa teologia da determinação, do determinismo que nós temos hoje no mundo. Determina que Deus vai te ouvir, determina que Deus irá fazer. Nós estamos diante de um homem, segundo o coração de Deus, apesar das suas limitações e de sua pecaminosidade, foi um homem que foi restaurado, buscou auxílio, pediu perdão, foi tratado por Deus, e agora está sendo afligido por seus inimigos, e ele está clamando de forma veementemente para que Deus escute a sua oração. Se você prestar atenção na progressão que esse salmo dá, versículo 1, dê ouvido à minha voz, versículo 2, atenda a minha voz, versículo 3, escute a minha voz. Parece ser uma redundância que Davi está dizendo aqui, mas ele está clamando de forma veemente para que Deus escute a sua voz.
no meio da sua angústia. Uma observação que nós precisamos ter em mente é que no meio da aflição, boa parte do povo de Deus se queixa dos seus problemas, das suas limitações, das suas dificuldades, mas não busca a Deus em suas orações. Não clame a Deus por misericórdia. Davi está dizendo que essa não é a postura cristã. A postura cristã, a postura do servo de Deus, é no meio da sua aflição, erguer a sua voz logo pela manhã. Nós temos o desejo, muitas vezes, de resolver os nossos problemas pelas nossas mãos. Nós queremos dar soluções para os nossos problemas. O que eu estou dizendo aqui é que a responsabilidade, ela precisa existir. Se há desemprego, é responsabilidade nossa levantar pela manhã, clamar a Deus e ir buscar um emprego. Se há problemas diversos em nossas vidas, nós precisamos levantar, encarar os problemas pela realidade, pela porta da frente, clamar a Deus e tentar resolver, daquilo que compete humanamente falando, os nossos corações. Mas não são essas coisas que nós podemos interagir. Davi não está falando de coisas que ele poderia controlar, de coisas que ele poderia resolver. Davi está dizendo de coisas que ele não pode resolver, coisas que fogem da sua capacidade humana. Ele não tem como lidar com um homem fraudulento e com um homem que tem a garganta voltada para a mentira. Se alguém falar uma mentira acerca de uma pessoa, muito obrigado, meu irmão. Se alguém falar uma mentira acerca de uma pessoa, destruir a sua reputação, calúnias, difamação, foge da capacidade humana tentar reverter esse quadro. Ainda mais na nossa era digital, caindo na rede, o estrago ele é imenso. Dificilmente nós conseguimos retomar a situação. Davi está dizendo de coisas que está fugindo da sua capacidade humana de resolver. Ó Senhor, dê ouvido às palavras, às minhas palavras, e atende os meus gemidos. Irmão e irmã, irmãos e irmãs, nós oramos, mas eu não me recordo qual foi a última vez que eu orei em gemido. Porque nós vivemos dentro de um certo conforto, por pior que seja a nossa vida, nós vivemos dentro de um certo conforto com perspectivas de que as coisas irão melhorar, ou as coisas irão se resolver. Davi está literalmente aqui, o sentimento que ele está imprimindo em sua voz é que não há solução para o seu problema. Rei meu e Deus meu, atende a voz do meu clamor, pois é a ti que eu suplico. Senhor, de manhã ouve a minha voz, de manhã te apresento minha oração e fico aguardando. Após uma noite exaustiva de lutas, Davi nos ensina que o melhor lugar, independente do desânimo de nosso coração, o melhor lugar é clamar a Deus. Após batalhas travadas numa noite exaustiva, o povo de Deus tem esperança, não porque o sol está nascendo, mas porque Deus, que é Criador do universo, está assentado, ouvindo o nosso clamor. Pense nisso por um instante. Pense como isso pode aplicar à sua realidade. Pense como essa situação desesperadora de Davi, um homem que está conseguindo clamar a Deus pela manhã após uma noite desesperadora, uma noite extremamente angustiante, uma noite onde provavelmente ele não dormiu. Logo pela manhã ele está se colocando aqui a clamar a Deus. E muito provavelmente ele deve ter passado essa noite aqui com os olhos bem abertos, pensando no inimigo que chegaria a qualquer momento para lhe tirar a vida. E não apenas o medo de morte, mas o estrago que esse inimigo está fazendo em proferir mentiras sobre ele. O termo fraudulento que Davi coloca no versículo de número 6,
é algo de alguém que está maquinando intencionalmente o mal contra outra pessoa. Quando nós ouvimos a palavra fraude, o fraudulento é uma pessoa que está conscientemente fazendo aquilo. Não é um erro, quem é da área contábil ou da área jurídica sabe disso, não é um erro que acontece. Passou aqui esse número, passou aqui essa situação e nós não vimos. Não, o fraudulento é alguém que intencionalmente promove uma adulteração nos números, no caixa, nas provas, literalmente para fazer o bem para si mesmo e fazer o mal para o próximo. Os engenheiros da Vale que estão presos com essa tragédia que aconteceu em Brumadinho, eles estão presos porque a acusação está dizendo que houve fraude nos laudos, que atestou a viabilidade da barragem, dizendo que ela era ótima, que ela não teria problema, enquanto a perícia técnica estava apontando que tinha problema. O fraudulento é essa pessoa, é aquele que adultera intencionalmente para prejudicar o próximo. E Davi está muito antenado com isso, ele não está conseguindo dormir. E por isso que logo pela manhã ele está colocando os seus anseios diante de Deus. Irmãos, quando nossas expectativas são fracas devido ao desânimo das lutas noturnas, nós temos o Salmo 5 nos mostrando que o melhor remédio é buscar a Deus logo pela manhã. Em outras palavras, o mais rápido possível. O logo pela manhã aqui pode ser sim literalmente logo cedo de manhã, mas pode ser uma metáfora que Davi está colocando, o mais rápido possível, diante da sua aflição, clame a Deus. Não existe lugar melhor para você buscar refúgio a não ser em Deus. E nós, brasileiros, aliás, a humanidade de um modo geral, é excelente procrastinador. Fica, amanhã eu resolvo isso. Fica tranquilo. A esposa chega para o marido e fala: olha, meu bem, nós não temos nada para comer hoje à noite. Fica tranquilo. 3 horas da tarde eu vou sair para ver se eu acho alguma coisa. Olha, mulher, nossos filhos teve isso e isso, isso na escola deles. Fica tranquilo, o brasileiro é assim. Nós temos esse jeito. Isso faz parte da nossa cultura e não é bom. Não é algo saudável, é algo muito ruim. Davi está nos dizendo que o povo de Deus, diante das expectativas de fracassos devido ao desânimo das lutas noturnas, o que deve fazer é buscar a Deus o mais rápido possível, logo quando o sol está nascendo, logo quando o sol está aparecendo. Se levante para a batalha, mas antes busque a Deus. Será que nós conseguimos imaginar a diferença que isso poderá fazer em nossas vidas? Se amanhã você se levantar, ao invés de ir tomar o seu banho, se preparar para o trabalho, ou para a escola, ou para as atividades domésticas, ou para as atividades que você tem que fazer, você buscar e clamar a Deus, será que isso, você consegue imaginar a diferença que isso pode fazer à sua realidade, à sua vida? Pense nisso por um instante. Pense nisso por um momento. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, nos lembra, estando ainda cedo. Esse é o relato que o Evangelho nos coloca. Ele é enfático, logo pela manhã, estando ainda cedo. Muito provavelmente por volta das 4:30 da manhã. Ele saía, ia para um lugar deserto, onde ele poderia buscar o Pai em oração. Davi está nos mostrando essa realidade. É possível. Então, tenha isso em mente. Primeiro ponto desse sermão: o apelo. O apelo, dá ouvido, atendes ao meu grito e de manhã escute a minha oração. É uma forma que o povo de Deus tem
para descansar naquele que é fiel, o próprio Deus. Segunda observação que eu gostaria de fazer nesse sermão se encontra nos versículos de 4 a 6. As características que Davi dá do próprio Deus aqui. Diz o seguinte, versículo 4: porque tu não és um Deus que tem prazer na injustiça, nem o mal habita contigo. Os arrogantes não permanecerão na tua presença, detesta todos os que praticam a maldade, destrói os que proferem mentiras, o Senhor repudia o assassino e o fraudulento. Seu registro de socorro, o registro de socorro de Davi, pode também ser o nosso registro de socorro quando nós lembramos do caráter e dos atributos que Deus tem diante da realidade que nós estamos enfrentando. Primeira observação que Davi coloca aqui, e ele lembra em seu grito, em seu clamor, ele lembra a Deus para ouvir a sua voz, e aqui ele então vai fundamentar o motivo pelo qual ele pede para que Deus faça isso. Escute a sua voz. Primeiro, porque Deus não é um Deus que tem prazer na iniquidade. Não pense você que Deus gosta de ver você sofrendo, de forma nenhuma. Ele permite muitas vezes para que o nome dele seja glorificado. Mas Deus não tem prazer em nenhum tipo de maldade e iniquidade que seu povo venha sofrer. Então o homem arrogante, o homem fraudulento, o vizinho que está importunando muitas vezes sem motivo, algumas vezes com motivo, mas muitas vezes sem motivo, o chefe que está lhe perseguindo, porque você não negocia valores, porque você não nega o nome de Deus, porque você não faz coisa errada no seu trabalho, um dia Deus irá intervir, porque Deus não tem prazer na maldade. E Davi está lembrando o caráter de Deus nessa realidade aqui. Ele está dizendo: tu és um Deus que não tem prazer na maldade. Então, meus irmãos, o povo de Deus se preocupa muitas vezes com o sofrimento que recebe de homens ímpios. Ah, porque um homem ruim, um homem mau entrou em minha casa, roubou minha casa, o que eu devo fazer? Eu vou orar por vingança? Coloque diante de Deus, fale: Senhor, tenha misericórdia de mim, tu és um Deus que não tem prazer na maldade. O mal não triunfa diante de Deus, o mal não vence diante de Deus, e Davi está nos lembrando dessa realidade. Ele continua dizendo no versículo 4: nem o mal habita contigo. Em outras palavras, Deus não tenta ninguém. Em outras palavras, o mal não está no caráter de Deus. Deus é santo, perfeitamente bom, que sustenta em amor o universo e suas criaturas, o seu povo. E todos estão debaixo de suas mãos. Todos estão debaixo como soberano, e o povo de Deus está seguro em suas mãos. É isso que João 10, 28 nos lembra. Davi continua no versículo 5: os arrogantes não permanecerão na tua presença. Por que nós nos preocupamos tanto com os arrogantes? Nós devemos orar por eles, nós devemos apresentá-los a Deus, nós devemos pedir para que Deus quebre o seu coração, mas os arrogantes não permanecerão na presença de Deus. Mais cedo ou mais tarde, Deus irá, literalmente, exercer seu juízo. Ele continua: detesta todos os que praticam a maldade. Deus detesta todos aqueles que praticam a maldade. O homem lá fora, o ímpio lá fora, aquele que ainda não confessou Cristo como Senhor e Salvador, que não teve seus olhos abertos pela exposição da palavra e da verdade, que não foi convencido pelo Espírito Santo de que deve entregar a sua vida a Cristo Jesus, que não foi trazido por Deus como um anzol para este lugar, para essa igreja ou para qualquer outra igreja, esse homem diz
o Salmo 5, está debaixo da sua iniquidade e Deus não tem prazer na vida dele. O deleite de Deus é com os santos. Outros salmos nos lembram dessa verdade. Outros salmos nos mostram essa verdade. Ah, como é bom estar na casa de Deus, estar entre os irmãos, louvar a Deus juntamente com os irmãos. Nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos nos lembrar que Deus não tem prazer em nenhum tipo de maldade e iniquidade. Então, injustiça que estão fazendo com as nossas vidas, muitas vezes, no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico, no ambiente escolar, elas não prevalecerão. Mais cedo ou mais tarde, Deus irá fazer justiça. Mais cedo ou mais tarde, Deus irá intervir. Essa é a oração de Davi, essa tem que ser a nossa oração. Ele continua dizendo, no versículo de número 6, destrói os que proferem mentiras, o Senhor repudia o assassino e o fraudulento. Irmãos, o mentiroso, o assassino e o fraudulento, se não se arrepender, será destruído. Se não encontrar a misericórdia de Deus e o perdão de seus pecados em Cristo Jesus, será destruído. E Davi está lembrando essa realidade nesse salmo, quando ele ora pedindo para que Deus escute o seu clamor. O que isso tem a nos ensinar? Primeiro, que o caráter de Deus é a base pela qual a nossa esperança é real. O caráter de Deus. O mundo onde o fraudulento, o mundo onde o assassino, o mundo onde aquele que é repudiado pelo Senhor prevalece, onde o mal prevalece, onde a inverdade prevalece, a injustiça domina, este mundo não teria um fio de esperança para nenhum de nós. Mas o salmista está lembrando do caráter de Deus, que fundamenta a sua esperança diante da pior realidade que ele está atravessando, o homem ímpio. Nós temos um grupo de prega-palavra em Angola, e quando começou a ter todo esse movimento político, desde o impeachment da Dilma, até a chegada de novas eleições, os angolanos eles diziam assim para nós assim: o teu país está servindo de esperança para o nosso país. Angola é o país mais corrupto do mundo. Isso não sou eu que estou dizendo. Se você fizer uma pesquisa no Google, é um dos países mais corruptos do mundo. Riqueza só existe na família do presidente e dos generais. O povo come literalmente o que é jogado na rua. Muitas vezes comida até estragada. A grande realidade, a grande maioria de Angola é assim. Tem lugares bonitos, tem lugares onde a agricultura é mais forte, onde o povo tem um pouco mais de liberdade, mas a realidade é que a miséria lá impera. E quando eu ouvi isso, eu dei risada dentro de mim, eu falei assim: rapaz, o Brasil está servindo de esperança para os angolanos. Mas na verdade, é a mão de Deus. É o caráter de Deus que um dia dá um basta na maldade. Porque o arrogante, o fraudulento, o assassino, o mentiroso, o homem vil, não prevalece diante do Senhor. E irmãos, nós temos esperança por causa do caráter de Deus. A nossa esperança não está no Bolsonaro, no Haddad se ganhasse. Nossa esperança não está na renovação do Congresso, dos deputados que entraram, dos senadores que entraram, da economia, do dólar que está baixando, do ouro. Nossa esperança não está em nada dessas coisas, porque amanhã isso tudo pode mudar. Dia após dia pode revelar a sua maldade, pode mudar literalmente a guinada do Brasil. A nossa esperança permanece em Deus, porque Deus tem seu caráter. Ele não tem prazer na maldade. O mal não está com ele. O fraudulento, o mentiroso, o assassino, o arrogante não permanece diante dele. Pense nessa realidade. Pense
nessa realidade por um instante. O que é viver uma vida conduzida pelo Espírito, como nós lemos em Gálatas? O que é viver uma vida onde Deus é glorificado e exaltado, como nós observamos em 2 Tessalonicenses 2? O que é viver uma vida onde pagamos um alto preço por causa de Cristo Jesus? Muitas vezes somos prejudicados, muitas vezes somos caluniados, muitas vezes somos até mesmo açoitados, moralmente falando, espiritualmente falando. Ninguém pega aqui no Brasil ninguém para sair açoitando, pelo menos daquilo que nós conhecemos de realidade. Mas Davi está nos lembrando que a nossa esperança está em Deus. E aqui então eu quero fazer esse apontamento para nós. Versículo 7 e versículo 8. A singularidade da decisão daquele que está temendo ao Senhor. Mas eu, pela grandeza do teu amor, entrarei em tua casa, e em temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos, aplane o teu caminho diante de mim. A singularidade de Davi aqui é espetacular. Toda vez que você observar essa palavrinha na Bíblia, mas, ela está justamente se colocando em uma condição adversativa daquilo que está anteriormente. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida justamente com Cristo. A realidade era essa, mas a intervenção de Deus foi essa. Eu estou angustiado, clamando a Deus, elevando minha voz pela manhã, as minhas angústias a Deus pela manhã, por causa do homem fraudulento, do arrogante, por causa daquele que está querendo me destruir por causa das suas mentiras proferidas, que é repudiado pelo Senhor, mas eu não fico de braços cruzados, mas eu, pela grandeza do teu amor, entrarei em tua casa e em temor me inclinarei para o teu santo templo. Diferente daqueles que são destruídos, daqueles que não permanecem diante de Deus, daqueles que não resistem diante do Todo-Poderoso, Davi está dizendo que ele entrará no santo templo de Deus pela grandeza do amor dele. Você consegue se identificar com essa realidade? Olhar para a sua volta e ver que todos os ímpios, todos os fraudulentos, todos os mentirosos, todos os assassinos, todos aqueles que estão fazendo calúnia, todos aqueles que estão promovendo a maldade, não permanecerão diante de Deus. Mas Davi, pela grandeza da misericórdia e do amor de Deus, entrará no santo templo dele para louvá-lo. A realidade é que o servo de Deus tem esperança. E talvez aqui seja o ponto mais alto desse texto que nós estamos observando no Salmo 5. Esperança no mundo caótico, no mundo conturbado, no mundo fraudulento, no mundo mentiroso, no mundo que não pode nos oferecer absolutamente nada. A esperança que é dada aí fora para o mundo se alicerça na prostituição, nas drogas, na vida sem Cristo, uma vida totalmente destruída, arruinada. Mas o servo de Deus pode entrar no santo templo do Senhor e louvá-lo, porque é conduzido pelo seu grande amor, é conduzido pela sua grande misericórdia. E aí então versículo 8, Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos e aplana teu caminho diante de mim. Que o caminho que eu venho a trilhar não seja o meu caminho, mas o caminho que o Senhor preparou diante de mim. Lembre-se sempre do Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se tem um caminho seguro, que o povo de Deus pode trilhar, sem nenhum tipo de preocupação, é o caminho que o Senhor está aplanando diante dele, é o caminho da verdade, é o caminho da palavra,
é o caminho da graça e misericórdia de Deus. Então não troque a palavra de Deus pelas seduções da vida, porque mais cedo ou mais tarde você terá inimigos como Davi os teve, tentando matá-lo, tentando sufocá-lo, tentando tirar a própria vida. A implicação disso é que nós temos esperança e podemos continuar caminhando no caminho do Senhor. Por último, gostaria de relatar aqui quem são os inimigos de Davi. Versículo 9, versículo 10. E aí a aplicação será no versículo 11 e 12. Versículo 9 diz: porque não há sinceridade nos lábios deles, e no íntimo só pensam em destruição. A garganta deles é um túmulo aberto, e com a língua criam inimizade. Ó Deus, condena-os, que eles caiam por suas próprias tramas. Expulsa-os por causa das suas muitas transgressões, pois revoltaram-se contra ti. O caráter e a ação dos inimigos de Davi, elas não têm absolutamente nada com o caráter de Davi, muito menos com o caráter de Deus. Perceba a ênfase que Davi dá, versículo 9. Não há sinceridade no lábio deles, ou seja, não há retidão em seus caminhos. Continua. Em seu íntimo só pensa em destruição. A garganta deles é um túmulo aberto, e com a língua criam inimizades. Lamentavelmente, muitos cristãos, eles acabam afunilando o ciclo de relacionamento deles com pessoas assim. Irmãos, não é possível ter amizade com o ímpio. É possível respeitá-lo, é possível tratá-lo com cordialidade, é possível dar bom dia, é possível parar, conversar com ele quando os momentos exigirem. É possível oferecer ajuda, mas não é possível estabelecer amizade com o ímpio. O Salmo 5, assim como o Salmo 1, revela que o caminho do ímpio é um caminho que está na contramão do caráter de Deus. Se você voltar a algumas folhas de sua Bíblia, talvez uma, na minha tradução aqui, uma Bíblia, você vai ver que o caminho do ímpio, o caminho do pecador, relatado no Salmo 1, é um caminho de zombaria. É um caminho que só quer fazer coisas erradas. Diz lá o Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. Assim como no Salmo 1, o Salmo 5 está nos mostrando duas realidades. Primeiro, que o caráter do homem impiedoso que não prevalece diante de Deus, não é por causa do pecado que ele comete, mas é por causa da intenção do pecado que está nele, é inerente dele. Davi diz que não há sequer retidão em seus lábios, não há verdade em sua boca. Davi diz que em seu íntimo ele só maquina destruição, ele está pensando em destruir. A garganta dele é um túmulo aberto. A imagem de um túmulo aberto, eu não sei se vocês já viram essa imagem, mas a imagem de um túmulo aberto, ela é horrível. É um negócio tenebroso, escuro. O cheiro que sai dali, você vê larvas, você vê barata, você vê escorpião, você vê tudo ali dentro. Eu já participei de exumação de corpo, é um negócio terrível. Davi está dizendo que essa é a realidade da garganta de um ímpio, alguém que não teme a Deus. Então não tem como ele persistir ou prevalecer diante de um Deus santo, porque a sua conduta, ela é uma conduta que está na contramão de Deus. Ele está dizendo literalmente que esses ímpios
vivem essa realidade. Então, em primeiro lugar, estão na contramão de Deus. Em segundo lugar, uma observação aqui. O texto não está falando de amizade, mas em segundo lugar, é um fundamento para mostrar que não é possível ter amizade com ímpios. E quando eu digo amizade, eu estou dizendo de algo que nós estamos vivendo a realidade deles. Não estou dizendo ser cordial, cumprimentá-los, ser, sabe, aquela pessoa que vai respeitá-los. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo literalmente trilhar os passos dele. Por isso que no versículo anterior, no contexto anterior, Davi está pedindo para que Deus então aplane o caminho dele diante de seu servo. E aqui então vem caminhando para a aplicação. E a aplicação se encontra... Primeiro deixe-me fazer uma implicação. Deus, Ele permite que cada um de nós, independente de nossa situação, passemos por provações. Eu disse isso no início. Mas os sofrimentos passados não são para mostrar a nossa incapacidade. O sofrimento não quer apenas mostrar a nossa incapacidade, quer mostrar se o nosso coração está dependente de Deus. O versículo 10, quando o salmista diz, condena-os, ó Deus, e que eles caiam pelas suas próprias tramas, em outras palavras, Davi está dizendo, eu não vou colocar a mão nisso. Está entregue nas mãos de Deus. Deus é aquele que vai operar o que precisa ser operado aqui. E aí, caminhando para a nossa aplicação, versículo 11 e 12, o Salmo termina com uma promessa muito diferente da maneira como ele começou. No início, a angústia, no início, a clamor, no início, uma certa perturbação, medo, a arrogância do homem fraudulento, do homem piedoso, do homem mau, o caráter de Deus diante dessa realidade, que Deus não é aquele que tem prazer nessas coisas. Davi então coloca a sua posição, que diante de toda essa realidade, ele, diferente de todos os homens que não prevalecerão, os homens ímpios que não prevalecerão diante do Senhor, ele entrará na Assembleia de Deus, no templo do Senhor para adorá-lo e louvá-lo. E aí então ele termina, versículos 11 e 12, com uma promessa esperançosa para cada um de nós nessa noite. Mas alegrem-se todos os que confiam em Ti, e regozijem-se para sempre, porque o Senhor os defendes. Sim, glorie-se em Ti os que amam o Teu nome, pois Tu, Senhor, abençoa o justo, com o Teu favor Tu o proteges como um escudo. Irmãos, Davi começa este salmo gritando desesperadamente, desanimado. Mas ele termina dizendo 3 coisas aqui, 3 observações fantásticas. A primeira, Deus defende todos aqueles que amam o seu nome. Deus defende todos aqueles que amam o seu nome. Neste mundo nós não estamos sozinhos, entregue à própria sorte. Temos por promessa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que Ele não nos deixaria órfãos de hipótese alguma. E Davi está nos lembrando dessa verdade. Tu defendes aqueles que amam o teu nome. Segunda realidade. Tu abençoa os justos. Davi coloca essa condição aqui, ele sendo pecador. Lembre-se que mais à frente nós teremos, em um dos seus salmos, o Salmo 51, um relato de seu perdão. Segundo Samuel, a partir do capítulo 10, começa a mostrar a ascensão, e então chega a queda de Davi, logo na sequência, capítulo 11 e 12, quando ele comete aquele adultério com Betseba, quando ele manda matar Urias, e quando ele faz toda aquela lambança.
e depois é confrontado por Natã. Salmo 51 relata, é um retrato de toda essa pecaminosidade de Davi. Mas aqui ele está dizendo que o justo é aquele que está escondido em Deus, que tem Deus como proteção, que está literalmente buscando refúgio no Senhor. Primeiro, Deus o defenderá. Segundo, Deus o abençoará. Deus abençoa todos os justos, é do caráter de Deus, é do compromisso de Deus abençoar o seu filho. Mais à frente, o salmista Davi vai dizer que nunca viu um justo desamparado. Em outras palavras, o que ele quer nos ensinar aqui é que não vale a pena fazer justiça com nossas mãos. Precisamos confiar em Deus. O mal está a serviço de Deus também, então nós devemos confiar em Deus. Se o sofrimento chegar, o vizinho que está trazendo coisas ruins para nós, importunando nossas vidas, aparecer, devemos confiar em Deus, o chefe ou qualquer outra circunstância. E terceiro, tu o proteges como um escudo. Essa é a bênção que Davi encerra, essa promessa que Davi encerra este salmo. O que ele quer dizer nesses últimos 2 versículos? Que a alegria dos que confiam no Senhor é um contraste claro, nítido, com aqueles que ficam apreensivos com seus problemas e suas batalhas. O homem pode começar o seu dia angustiado, mas após a oração e a confiança expressa no Senhor, ele terminará entoando cânticos de gratidão, porque sabe que no final das contas, Deus é quem abençoa, Deus é quem guarda e Deus é quem o protege. O Salmo de número 5 nos mostra uma realidade. Buscar a Deus em oração é o que nos capacita para aguardar sua volta em esperança. Buscar a Deus em oração é o que nos capacita para aguardar a sua volta em esperança. Enquanto Cristo não voltar, nós passaremos por todo tipo de provação nesse mundo. Mas buscar a Deus em oração é o que nos capacita a aguardar a sua volta em esperança.